Olá galera punk, pancadas e panqueiros de plantão. Hoje eu estou aqui bastante feliz que o Sítio Punk está completando 8 anos. Há 8 anos atrás nada disso aqui existia, era uma área árida, pelada, e hoje o sítio é um sítio escola, uma referência que recebe turista do Brasil e do mundo, ainda aquém do desejado, porque as pessoas não valorizam tanto esse turismo de conhecimento. Mas estamos trabalhando com isso, o Sítio Punk hoje gera material para pesquisa de conclusão de curso, mestrado, doutorado, aulas de campo e tal. E para falar de punk, de agroecologia, de agrofloresta, essa planta de hoje é muito importante, porque ela é essencial para FBN, a fixação biológica de nitrogênio, que é a base da vida no planeta Terra, né? O nitrogênio está aí praticamente 80% do ar atmosférico, mas ele é uma tripla ligação entre dois átomos aí de nitrogênio, e ele não é disponível, né, facilmente. Só os micro-organismos simbiontes ou de vida livre e relâmpagos, por exemplo, são capazes de disponibilizar para as plantas. A gente vai falar então dessa planta que você que é botânico ou que já segue o canal do Sítio Punk, que tem o nosso livro, deve conhecer. O famoso feijão de porco. Feijão de porco em português e vários outros nomes, feijão espada, em inglês chama Jack Bean. Canavalha ensiforme. Ensiforme porque tem forma de terçado, forma de espada, né? Realmente lembra um facão, um terçado, como chamamos aqui na Amazônia, que é uma pequena espada. Essa planta é muito rústica, fixadora de nitrogênio, adubadora verde, forrageira, a parte das folhas, né, para ruminante como ovelha e cabras. É uma planta também polêmica, porque tem compostos antinutricionais e compostos tóxicos. Portanto, só se consome as vagens novinhas, antes dos grãos cheios, formados, devidamente processado, as sementes imaturas deixadas de molho por pelo menos, o ideal é 24 horas ou até 72 horas, as sementes maduras, preferencialmente 72 horas de molho e depois basta 15 minutos de panela de pressão. Mas então, agora a gente vai até aqui na beira da rua, onde a gente vai ver um plantio de canavalha ensiforme, bem na beira do asfalto, com uma adubação verde, e aproveitamos para colher semente, para fazer um plantio lá nos fundos do sítio, para ampliar a produção, para adubação, depois de processado para consumo humano e até para alimentação animal. Vamos lá ver o plantio e vamos fazer a colheita? E aí galera, como eu disse, saindo aqui no Sítio Punk, essa agrofloresta biodiversa, já estava fazendo a colheita aqui, antes da gente começar as gravações, ó. Eu vou continuar agora, eu adiantei o processo, já tem uma parte de molho que eu vou explicar depois. E aqui essa paisagem que vocês já conhecem de vários outros vídeos do canal. E essa agrofloresta maravilhosa. E a gente aproveitou aqui, ó, bem na beirinha da rua, a gente foi plantando feijão de porco, ó. Inclusive tem uns secos aqui, ó, que a gente vai colher para... Alguns estão até passados. Olha aqui, cheguem mais perto aqui para a gente ver a planta, aproveitar que tem uma sombrinha. Olha que maravilha. Olha aqui gente, espetáculo. Olha a produção desse, isso porque a gente já colheu essa semana, ó. Então, para quem não conhece a planta, deixa eu até cortar um pedaço aqui, ó. Então, esse é o famoso feijão de porco. É uma planta, uma erva rasteira ou levemente ereta. Algumas variedades podem ser trepadeira mesmo, de crescimento indeterminado. Elas vão subindo, são trepadeiras volúveis, ou seja, elas se enrolam no substrato. É típica da família do feijão, uma leguminose ou fabácea. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, provavelmente vocês vão conseguir ver, estamos filmando bem de pertinho, esse engrossamento aqui, ó, que toda leguminose ou da família fabácea tem, chama pulvino. Pulvino, esse engrossamento do pecíolo. E aí o engrossamento do peciólulo, que é o do folíolo. Então isso tudo aqui é uma única folha formada por 1, 2, 3 foliólulos. Então a família fabácea, subfamília faboide ou papilionoide, tem 3 folíolos, são trifoliolada. Ela tem essas estruturas que são pulvínulos. Então bem típica aqui, ó. Agora vamos ver a flor de pertinho. Olha que lindo aqui, gente.
Além da flor, nós temos já um ovário fecundado que está formando uma mini vagem. Então, a gente tem aqui uma vagenzinha embrionária, que já é até, que vai dar aquela vagem enorme, e a flor típica da família do feijão, com essa estrutura típica das leguminosas, e aqui dentro está o pólen, né? Que aí as abelhas mamangaba, olha aqui, olha aí, né? Então aqui dentro está o estigma e os estames com os grãos de pólen típico dessa planta, e serve ainda de alimento para as mamangabas ou mamangavas, que são aquelas abelhas pretas, né, com ferrão. Aqui, ó, mostrando a produção de pertinho, gente, olha que escândalo, né? Então a produção, eu vou até arrancar esse pé aqui, ó, para a gente dar uma olhada. Olha aqui, que fenômeno! Aqui, gente, a gente tem os nódulos, ó, na ponta do meu dedo aqui, são os nódulos fixadores de nitrogênio. Então essa planta tem associação simbiótica com bactérias fixadoras de nitrogênio no sistema de raiz. Tem um cheiro maravilhoso de feijão verde ou de amendoim cru, né, que é típico da família Fabaceae. Olha a biomassa que isso produz. Então, gente, já tem empresa, por exemplo, na região de Campinas, de Piracicaba, em São Paulo, que plantam comercialmente essa planta para venda em sacos, né, de 20 quilos ou mais de sementes madura para adubação verde. Isso aqui, quando está no meio da pastagem, ovelhas comem. Tem estudo mostrando que para ruminante como ovelha é possível a incorporação dela como alimento. E aqui, ó, nesse nível de maturação é o ideal, ó, é tipo um ingá, você torce a vagem, ó, para a abertura, ela se abre só numa das faces, ó. Olha o tamanho dos grãos, gente. Essa é a semente imatura ideal para consumo humano, né? Vamos aqui na sombra, para dar um contraste melhor. É uma semente grande, ó, fica presa aqui igual o feijão. A gente deixa ela de molho, essa casca aqui vai se soltar. Essa casca às vezes não é muito claro na literatura, se eles tiram ela ou não, mas eu recomendo se tirar como se faz com grão de bico e com fava. Então é isso aqui, ó. Quando você deixa essa semente num processo de imbebição na semente, da semente na água, ela duplica de tamanho e espoca essa casca. Essa casca é muito fibrosa, eu vou mostrar para vocês, tanto da semente jovem e especialmente da semente madura. Então a produção é fenomenal, né, por hectare, tanto de biomassa verde quanto de biomassa seca para incorporação com uma adubação verde. A produção de grãos também é bastante significante. Deixa eu mostrar agora um grão maduro, um pouco mais maduro, para vocês terem ideia. Olha aqui a caixa, eu já tenho um pouco aqui, ó. Essas aqui ainda não estão maduras, mas já estão, dá uma torcidinha. Quando ela está seca, ela é bastante difícil de abrir. Vou pegar alguma daqui a pouco aí para vocês. Olha aqui, sementes muito maiores, né? Parece um óvulo gigante. E a gente vai deixar isso aqui de molho. Sempre tem que deixar de molho, no mínimo 24 horas. O ideal é 72 horas, trocando essa água 1 ou 2 vezes por dia, ou mais, né? Até porque essa água não é perdida. Essa água a gente utiliza para irrigação das plantas do jardim, do quintal, da agrofloresta. Por exemplo, essa minha aqui está de molho há 72 horas e todos os dias eu joguei com um canecão enorme no meu pé de jabuticabeira. E a jabuticabeira está repleta de flores, já está na 2ª florada ou 3ª esse ano. Então é isso aí. Agora eu quero mostrar mais de perto para vocês os nódulos, né, que tem um cheiro de feijão, ó. São nódulos, esse aqui está até com pouca infestação, né, uma infestação no bom sentido. E eu vou tentar cortar esse nódulo aqui com a minha super brítula. Poderia fazer com uma unha também. Olha aqui. Vamos na sombra? Olha aqui. Ó, esses são os nódulos de fixação biológica de nitrogênio. Vou tentar cortar no meio. Eles estão amarronzados, olha aqui. Dá para ver de pertinho, eles não estão brancos. Normalmente eles são mais vermelhos, né, que se chama
leghemoglobina, a hemoglobina das leguminosas, que mostra que são nódulos eficientes. Eu não sou especialista aqui, olha aqui, mas estão bem avermelhados, ó. Então são nódulos eficientes na captura, na absorção do nitrogênio atmosférico e disponibilização nele nessa biomassa verde ou fitomassa que depois será incorporada ao solo. E aí você vem aqui, ó, uma agrofloresta biodiversa, exuberante, que há 8 anos atrás não produzia nada, né? Eu mudei para esse sítio exatamente no dia 21 de outubro de 2014, né? O nosso programa é atemporal, mas para contextualizar, hoje é uma data histórica, 21 de outubro de 2022, a gente está aqui nessa área com sombra, com muito passarinho cantando. Então, vamos encerrando aqui. Galera, de volta aqui, né, na cozinha do Sítio Punk, onde você já conhece essa paisagem aqui. Depois daquele sol escaldante lá, quero mostrar realmente a maior parte das vagens grandes a gente já abriu. Então sobrou umas pequenininhas. A vagem madura da primeira safra ali ficou muito grande. É uma vagem levemente lenhosa, dá até para acender fogo. E aí, claro, a cinza depois é excelente para a planta. Aqui nós jogamos direto toda a produção. Ele é duro, gente, ó. Então se você pegar aqui, ó, ele é bastante complicado. Você pode puxar aqui, uma das estratégias de abrir é puxar aqui a base, o ápicezinho do pecíolo, tirar essa fibra, como você faz com a vagem, ó, e dar uma torcidinha. Fez isso aqui, ele já espoca, já abre. Olha aí que maravilha. Quando ele está bem sequinho, os outros que a gente colheu previamente para mostrar para vocês, para adiantar o serviço, estava sequinho. Então aqui você passa a mão, ó, e vai raspando os grãos. Esse aqui, como eu demorei um pouco a colher, o grãozinho que estava mais próximo ao solo, ele já vai sujando um pouquinho. Então esse aqui, ó, tá um pouquinho passado, vai para adubo, eu jogo direto nas plantas. Olha o tamanho. Então esse é um feijão, parece grande, né? Ele é até chamado de Big Bean em inglês. Essa planta tem vários nomes, ela é uma planta da América tropical, né? Em países como Porto Rico, as pessoas cultivam muito, tanto para adubação como forrageira e até para consumo humano. Agora, olha aqui, nós já processamos bastante, porque dá um certo trabalho. Olha aqui o tamanho dele. É fresco, né? Tem uma vida longa. Aqui em Manaus, gente, ele é vendido nas feiras como fava regional. Né? Então a população agricultora aqui da Amazônia já consome isso né, devidamente processado e, claro, respeitando um pouco a sazonalidade e a diversidade. Nós temos uma infinidade de feijões, então a gente deve variar entre os feijões porque todos eles têm princípios tóxicos. Esse aqui tem um pouco mais. Aí, ó, deixa eu passar aqui, olha que espetáculo. Então esse aqui, ele in natura, já parece grande. É white bean em inglês ou big bean. Olha aqui a diferença dele de molho. Esse aqui está exatamente a 72 horas de molho. Eu não tive tempo de descascá-lo antes, então vou descascar agora aqui para vocês verem. Mas ele já começa a se descascar sozinho, olha aqui. Então ele vai ficando de molho. O meu pé de jabuticabeira está ali, todo florido. Toda essa, olha aqui, ele vai soltando a casca, ó. A literatura que eu consultei, eu não sei se é pelo meu inglês macarrônico, mas eu não vi citação clara dos autores em relação à remoção dessa casca. Mas isso é o bom senso. Essa casca lembra até uma casca de ovo, ó. Ela é muito coriácea, muito rígida, olha aí, muito fibrosa e acredito que boa parte aí dos princípios tóxicos também possam estar nessa casca. Então, olha a diferença do feijão descascado, naturalmente descascado ele se autodescascou. Então, alguns feijões, né, dependendo da safra, dependendo do ponto de maturação, a maioria descasca. Então agora eu vou tirar a casquinha. Ó, como que se tira a casca? Igual faz com grão de bico ou com fava. Basta vir com a pontinha da unha, né, não precisa nem de faquinha. Ó. É relativamente fácil. Você puxa e tem que tirar, porque isso aqui eu recomendo tirar. Ó. Olha o tamanho que ele fica. Então ele é ideal para substituir a fava. Né? No livro Punk tem várias receitas com fava no Nordeste. Então ele fica um espetáculo. Então agora eu vou seguir descascando aqui. Depois de algum tempo eu volto com vocês já com boa parte desse feijão descascado. Como ele está 72 horas de molho, a literatura diz que basta 15 minutos de panela de pressão. Até porque
Mais do que isso, gente, aliás, com isso talvez ele já vai desmanchar. Nós temos feito bastante aqui, realmente é um feijão muito saboroso, nós não sentimos nenhum efeito, né? Pelo contrário, todos que comem adoram. O segredo é esse. Na literatura diz até que pode ser usado para fazer um produto tipo tofu, né? Ele pode ser desidratado e moído para fazer farinha, né? Tanto para alimentação humana, para fazer pão e outros produtos de panificação, de confeitaria, quanto para alimentação animal. E aí, enquanto eu vou descascando, eu quero mostrar para vocês a nossa literatura. Então, o nosso insigne livro Punk aqui, eu chamo do livro esculento, livro Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, e aqui a nossa plantinha, Canavalha ensiforme, um ramo florido, detalhe da planta que eu já mostrei para vocês, as vagens jovens, bem jovenzinha no ponto de consumo como vagem, ou do feijão imaturo, que é muito recomendado, né? O ideal até o consumo dela mais jovem, quanto mais jovem ela tem menos, exige até um menor processamento, e aqui a vagem jovenzinha refogada e esse feijão descascado. Então, hoje nós vamos fazer apenas com a vagem jovem, não tive tempo de processar a semente já granada, mas imatura, e com a semente madura. Além do livro, olha, tem vários artigos que eu cito ali, mas nós temos um muito legal, que é esse aqui, ó. Questões e respostas sobre problema de comestibilidade de sementes de Canavalha ensiforme, uma revisão. E esse artigo mostra, publicado na revista de Alimentação Animal e Ciência e Tecnologia de Alimentos, mostra isso que eu falei. Depois de 72 horas de molho, basta 15 minutos. Aqui tem um outro também sobre o processo de detoxificação com diferentes temperaturas de torrefação para a alimentação de aves, de galinha de postura e frangos e tal. Então são alguns artigos que você encontra aí na literatura mostrando realmente que é comestível. Esse aqui especialmente mostrando o valor nutricional e a importância do consumo de semente de Canavalha ensiforme, que geralmente o brasileiro só utiliza para adubação verde. E realmente é uma planta que fixa muito nitrogênio. Então agora, mostrado isso aí, eu vou escorrer essa água, vou pegar um canecão. Ele ainda tem um cheirinho típico de amendoim cru. Ó, a casca também já vai saindo, ó. Já encheu aqui. E aí, isso aqui, gente, me acompanha agora para conhecer o meu pé de jabuticabeira, né? Meu pé de jabuticaba. Não é o meu pé de laranja lima, mas está bem do ladinho aqui, ó. Olha que espetáculo. Então, ó, mostrando ao vivo. Então tudo que eu deixo de molho, aqui tem a agrofloresta, era um solo que era morto, né? Isso aqui era um terreiro, hoje tem esse solo vivo, e eu jogo a água aqui, a água vai infiltrando e a jabuticabeira absorve e está vindo aí. Eu não preciso nem sair da cozinha para comer jabuticaba. Esse ano já comi bastante, mas essa não é o programa de hoje. Vamos voltar para o processamento do feijão de porco e para o preparo das receitas com Canavalha ensiforme. Beleza, galera? Agora, na sequência, a gente vai voltar para descascar os nossos feijões de porco que estavam de molho na água por 72 horas. Aquela água que a gente não desperdiçou. Usamos para irrigação e para adubação. Então depois a gente vai fazer esse mutirão aqui, um puxirum, ou um ajuri, como os amazonenses chamam. Toda a equipe, inclusive de filmagem aqui, vai trabalhar no descascamento desse lindo grão. Olá, galera, depois desse break aqui, desse intervalo com toda a equipe, como a gente mostrou, né, nós começamos aqui aquela etapa de descascar. Olha aqui, um longo tempo aqui, há 8 mãos, né, uma equipe grande. Então isso é um trabalho para fazer em dia de chuva, né, de noite, assistindo um filmezinho. Olha só, imagina se todas essas cascas fossem para a panela de pressão. Eu já fiz aqui, né, se você coloca na água, ele acaba se soltando. E aí você consegue escorrer essa água também, tem essa possibilidade. Eu prefiro descascar tudo assim, e olha só que grão lindo que fica, gente. Um espetáculo. E um detalhe aqui, ó. O pessoal que trabalha com alimento germinado, eles chamam de narizinho. Então todas essas sementes já estão pré-germinadas, estariam prontas para propagação. Inclusive esse processo de imbebição, recomendo vocês que forem plantar em casa, deixa de molho por 12 horas, 24, até 72, como vocês viram aqui. E aí já está tudo pré-germinado. Então isso sofre reações fisiológicas, reações metabólicas interessantes. Então esse grão enorme, lindo, vai render pra caramba, ó. Panela tá ali, vamos lá. Eu já deixei ele aqui, ó,
pré-água quente, então eu vou jogar. Como ele ficou de molho 72 horas, eu não vou nem escaldar não. Esse aqui a gente já vai aproveitar tudo, que ele já está no ponto para consumir. Olha aqui, ó, virar para cá, ó, pra vocês verem os grãos caindo na água, olha o espetáculo. Grãos muito bonito. Então agora, ó, marcar aqui 15 minutos, porque a água já vai pegar, como a água já estava fervendo. A hora que pegar pressão, no máximo 15 minutos de cozimento na panela de pressão, né? Que elimina todas as... se é que existe, né? Eu acho que precisaria, apesar de ser uma planta bem estudada, ainda fazer alguns estudos, né? Na parte de componente de lectina, de canavanina e outras substâncias que possam ter ou que possam ter ficado nessa casca aqui. Galera, 15 minutos de pressão mais ou menos. Depois eu ia até deixar até o final para perder a pressão, mas estava demorando muita pressão. Olha só, olha o escândalo aqui. Ele se espoca todo, olha só. Ele não tem muito caldo, né? Assim como o feijão calpi, ele ainda solta, ele vai descamando, ó. Como ele passa por esse longo processo de deixar de molho, vamos ver esse aqui. Olha que espetáculo, ele é um feijão tipo lascas de amêndoa. Nossa, nossa, não tem sal, não tem nada, mas está muito bonito, muito gostoso. E aqui, ó, esse vai ser o molho que a gente vai colocar aí dentro. Então, vou até desligar aqui momentaneamente. Esse molho eu vou aproveitar. O que eu coloquei aqui? Cebola, como vocês viram, né? Cebola roxa na manteiga e azeite, sal temperado com erva baleeira, o nosso onipresente pesto de cipó alho, Mansou Aliácea, uau! E mais o coentro convencional e o nosso coentrão não convencional, que aqui no Amazonas chamamos de chicória da Amazônia, do Amazonas, chicória de caboclo. Eu vou jogar isso aqui dentro, ó. Eu tô achando que eu vou precisar de tudo isso aqui, porque é muito... Vamos ver, né? Vou deixar um pouquinho só para não ter mais trabalho para nossa vagem, que não é muita vagem, então vai ser isso aqui. E aí a gente vai dar uma misturadinha aqui, ficou com bastante caldo, né? Mas aí esse caldo depois a gente vai utilizar para outra coisa. Ficou uma sopa de feijão, né? Literalmente uma sopa de feijão. E aí vai ser o nosso almoço de hoje. É proteína, é carboidrato. A gente pega aí basicamente uma farinha branca, farinha ovinho, o que tiver por aqui. Eu vou botar aqui para dar mais uma fervurinha e vou provar, né? Para ver se precisa de mais sal ou de mais alguma coisa. Vou pegar uma colher. Ele ficou interessante, deu uma corzinha, vou deixar ele dar uma reduzida, ok, pegar com um pouquinho de caldo, olha aí, caldinho, uma sopa de feijão, literalmente uma sopa, né? Mas não precisaria ser feito necessariamente assim, poderia ser feito sequinho, poderia triturar no liquidificador ou amassar com amassador de batatas e fazer um purê de feijão de porco, que não é só de porco, é de gente também, ou de galinha, de quem quiser comer. Eu vou colocar um pouquinho mais de sal, uma pimentinha do reino se eu achar por aqui. Galera, depois da nossa tradicional operação de guerra, de ida a campo, isso porque nós começamos o trabalho antes. Tinha até uma hóspede aqui que trabalha com antropologia da alimentação que ajudou, Alicia Garcia, lá de Puerto Rico, num local que também se come feijão de porco, ajudou nesse processamento. É todo um trabalho de mutirão. Hoje até a equipe da TV ajudou. Então eu vou pegar aqui, para vocês verem mais de pertinho, a vagem, caiu até uma dentro da sopa, é bom que fica mais rica. Eu vou provar essa aqui para vocês verem, ó. E depois eu vou colocar a sopa. Então olha aqui, gente, que espetáculo que está esse negócio aqui. Então a vagem imatura do feijão de porco, mais detalhes sobre essa vagem lá no livro Punk. Um fenômeno, suculenta, desmancha na boca, com um pouquinho caprichadinha no sal,
mas o feijão não está muito salgado, então vai compensar. E aí, agora a sopa, que vai ser o nosso almoço de toda a equipe aqui do sítio. O feijão todo, naturalmente, ele vira pedacinho. Nossa, a vagem de feijão, gente, tá um espetáculo, derretendo na boca. E aí aqui, eu vou pegar um pouquinho, mas é muita sopa. É um panelão que vai dar comida pra gente. E como um bom amazonense aqui, ó, nessa situação eu aprecio uma farinha d'água, poderia ser farinha ovinha, mas tem uma farinha amarela aqui, farinha d'água. Vai ficar tipo um tutu amazonense aqui, ó. Caprichei na farinha, porque esse é o meu almoço, daqui eu já saio batido pra lida. Ó, então, ó, nossa, engrossou aqui o caldo. E eu vou dar uma colherada aqui. Aliás, eu vou dar a colherada depois de encerrar o vídeo, porque eu vivo falando de boca cheia. O negócio aqui tá uma delícia, galera. Então, a dica tá aí. Canavalha ensiforme, decora a sua mesa, decora o seu jardim, paisagismo produtivo, alimenta as abelhas, fertiliza o solo com fixação biológica de nitrogênio e você ainda tem a vagem seca para acender o fogão a lenha ou para adubar suas plantas, esse grão que pode ser detoxificado, deixando de molho ou fazendo diferentes etapas de torrefação, como na literatura que eu citei. Então você de casa pode pesquisar mais sobre isso também e incorporar essa planta na sua alimentação, especialmente como vagem verde, substituindo aí o feijão de metro, o feijão de asa e o nosso tradicional feijão. Então, com mais esse episódio, com toda essa descrição maravilhosa dessa planta, quebrando alguns tabus e alguns paradigmas, a gente vai encerrando esse vídeo. Se você gostou, curte o canal, colabore conosco e venha visitar o Sítio Punk. Inclusive estamos aqui com o Lohan, famoso arquiteto aqui de Manaus, que está fazendo o projeto com a equipe aqui do quartinho telado. Então, logo, logo ele vai estar pronto e aí com a doação que vocês fizeram aí na benfeitoria, a gente vai construir esse quartinho com bambu, a ideia que eles estavam tendo aqui, já estou fazendo a fofoca em primeira mão, e você venha se hospedar aqui e punk na veia e até o próximo programa. E agora eu vou dar uma dentada aqui, ó. Nossa! Virou um tutu mesmo, eu vou colocar mais caldo aqui, ó. Valeu, gente! Bom apetite, faça na sua casa, saúde, muito nutritivo. Rapaz, rendeu essa maçaroca aqui.